Olá, sejam bem-vindos à quinta aula de Cora voltada para a utilização nessas routers. Hoje iremos aprender a desenhar formas retangulares e circulares, onde veremos a simplicidade e a complexidade de forma fácil e inteligente. Vamos lá? Então, antes de começar a aula, eu vou comentar sobre a questão dos retângulos e quadrados e depois, na sequência, eu vou falar referente a objetos circulares, tá bom? Então, referente a retângulos e quadrados. O CorelDRAW permite desenhar retângulos e quadrados de uma maneira simples e fácil, tá? Onde nós temos aqui na caixa de ferramentas a ferramenta retângulo, onde dentro dela há duas, o retângulo normal e o retângulo de 3 pontos. É possível desenhar um retângulo também com cantos arredondados, com vieiras e chanfrados. Você pode modificar cada canto individualmente ou aplicar as alterações a todos os cantos. Além disso, é possível especificar que todos os cantos sejam dimensionados em relação ao objeto e também especificar o tamanho de canto padrão para desenhar retângulos e quadrados. Tá? Então, para entender como fazer isso, nós vamos fazer parte por parte e eu vou explicando cada situação. Primeiramente, vamos pegar a ferramenta retângulo e desenhar um retângulo. Ok? Dessa forma, então, nós temos um retângulo. E se eu pegar a outra ferramenta, retângulo de 3 pontos, eu faço um clique, arrasto até onde eu quero e depois dou outro clique, fecha o retângulo novamente. Tá? Então, essas são as duas formas básicas de fazer o retângulo. E agora eu vou dar as dicas. Lembrando que nós vamos agora trabalhar com a barra de propriedades, vamos entender cada parte. A partir dessa aula nós vamos fazer as definições mais refinadas de cada uma das ferramentas, tá? Até fazer o primeiro projeto. Então vamos lá. Para entender como é que o Corel funciona, nós temos aqui as réguas, né? Como eu havia falado. Tanto no lado aqui esquerdo quanto acima, que é horizontal e vertical. Né? Outra coisa, como eu sei o tamanho que está esse retângulo? Né? Nesse caso aqui, se vocês forem ver, ele, na primeira parte da barra de propriedades, ele está informando o X e o Y, 566 pixels, e menos 215 pixels. Mas o que significaria isso? Significa a posição onde o eixo está. Mas nós não vamos trabalhar com pixels, nós vamos trabalhar com milímetros ou centímetros, você vai mudar isso. Como fazer essa mudança? Você pega a ferramenta de seleção, clica fora em qualquer uma outra parte onde não tem o objeto, e na barra de propriedades, aonde nós temos o tamanho do que eu quero, o material, né, e o restante, nós vamos trocar a unidade de pixel. No meu caso aqui, vou colocar para milímetros, correto? Quando eu colocar para milímetros, tudo que eu tinha pixel antigamente, ele vai mudar e vai transformar para milímetros. O restante desse restante dessa barra de propriedades, nós vamos ver com o tempo, depois, com calma, cada um. Como nós estamos focados agora referente a retângulos e quadrados, nós vamos voltar selecionando o objeto. Selecionando o objeto, notem que a barra de propriedades já modificou de novo. E aqui o que ele me informa? Ele informa que a posição do eixo, do meu material, eixo, né, como eu tinha falado, que é o centro, onde está esse X, ele está nessa posição de 149,837 mm e menos 56,875 mm. Ao lado, nós temos a dimensão desse material, ou seja, ele está me informando que eu vou arredondar aqui para não precisar estar dizendo toda a numeração, ele está me informando que eu tenho 48 mm na horizontal e 38 milímetros na vertical, informando que esse retângulo ele tem 100% do tamanho dele, porque foi o tamanho original que eu desenhei. Bem ao lado existe um cadeado que ele bloqueia a proporção. Isso eu já vou explicar como é que funciona cada um. Pois mais ao lado eu tenho o ângulo de rotação, aonde eu posso fazer a rotação no ângulo que eu desejar.
tá? Passando ele ao lado, eu tenho que espelhar horizontalmente, verticalmente e na parte onde eu queria chegar, onde eu posso fazer cantos arredondados, né? Cantos com vieiras ou cantos com chanfrado. Então, como funciona isso? Eu tenho aqui o retângulo. Por exemplo, se eu quero aumentar ele sem definição de tamanho, simplesmente clico, arrasto e modifico, correto? Caso eu queira um tamanho específico dele, na verdade eu queria ele com, digamos, 200 milímetros de comprimento, né, indiferente da altura. Então o que eu vou fazer? Eu vou aqui no ajuste na barra de propriedades e na horizontal vou digitar 200 e vou dar um Enter. Ele ficou maior até do que a página que eu tenho aqui. Então vou fazer menor, vou fazer aqui com 50 milímetros. Então o que ele fez? Ele pegou, jogou para 50 milímetros na horizontal e proporcionalmente ele alterou na vertical. Por quê? Porque o cadeado aqui está bloqueando a proporção. Se eu desbloquear o cadeado, o que acontece? Se eu, por exemplo, assim colocar agora 70 milímetros, notem que abaixo no vertical ele não vai alterar o valor. Ele simplesmente aumentou na horizontal. Então, para isso que serve o cadeado, para aumentar ou diminuir na proporção, correto? E ao lado aqui também, se eu quiser colocar escalonado, por exemplo, eu tenho um material aqui, eu vou dar só um Ctrl Z, né? Como qualquer um outro programa, ele volta ao que eu tinha feito anteriormente, colocado aqui com 100%. Por exemplo, vou deixar aqui bloqueada a proporção e esse retângulo que eu criei, eu quero com ele com 150%. Se eu digitar 150%, ele vai aumentar na escala de 150%. Se eu diminuir para 50%, ele vai reduzir na escala 50%. Estando fechado o cadeado, ele faz proporcional. Estando aberto o cadeado, ele vai fazer somente aonde eu desejar a escala, assim como o tamanho. Correto? Então, passando para o lado, eu tenho a rotação. A rotação, nós sabemos que uma circunferência completa com a rotação é 360 graus. Então, por exemplo, se eu chegar e colocar aqui 45 graus, ele vai rotacionar em sentido anti-horário 45 graus. Como é que eu sei que ele rotacionou anti-horário? Notem que ao lado no ângulo de rotação, ele já me mostra para que lado que ele vai fazer a rotação. Então, se para cá é positivo 45 graus, eu queria ao contrário, o que eu vou fazer? Menos 45 graus. Notem que ele colocou do outro lado e colocou o ângulo correto, né? Que como é de 0 a 360, ele colocou 315. Mas se eu colocar negativo, ele automaticamente vai identificar isso. No próximo aqui, espelhar horizontalmente, o que ele vai fazer? Se eu espelhar, notem que ele vira o lado. Cada vez que eu clicar, ele só vai espelhar, né, dessa forma, horizontalmente. Se eu fizer verticalmente, clico aqui, ele automaticamente vai fazer a inversão desse objeto. Aqui a gente não consegue ver totalmente porque ele está em branco, sem cor, nem nada, que isso breve nós vamos ver. Eu só vou voltar aqui o desenho, como estava antes, deixar ele aqui em 100%, no tamanho correto, tá? Para explicar melhor. Vou até aumentar ele, porque eu não tenho necessidade de tamanhos nem nada, somente para explicar a ferramenta. Então, caso eu queira que ele tenha o canto curvado, notem que aqui ao lado eu tenho 4 opções. Por que 4 opções? Porque eu tenho 4 cantos. E como o cadeado aqui era da proporção, aqui também tem um cadeado e funciona da mesma forma. Então, primeiro eu vou fechar o cadeado. Fechando o cadeado, eu vou colocar que eu quero todos os cantos 10 milímetros. Vou precisar digitar todos os valores? Não, apenas o primeiro aqui. Vou botar 20 milímetros e vou dar um Enter. Notem que automaticamente ele já fez em todos os cantos 20 milímetros, correto? Mas caso que eu queira, por exemplo, somente no topo esquerdo e embaixo do lado direito essa curvatura. Vou voltar aqui no meu material, ele zerou.
Vou abrir o cadeado, vou digitar 20 no topo esquerdo e 20 na parte de baixo à direita. Notem que ele fez a curvatura somente aonde eu desejei. Nas outras opções funciona tudo da mesma forma, exatamente forma. Basta eu clicar, podem notar que ele automaticamente já surgiu com o canto de vieira. Se eu quisesse nos 4, é só colocar aqui. Por exemplo, aqui eu queria só com 5 milímetros e lá em cima no topo eu quero com 30. Notem que ele vai fazer cada um diferente. Caso eu aperte na edição dos cantos juntos, aí eu vou alterar aqui para 15, automaticamente ele vai... Opa, ele só não mudou agora porque eu já tinha mudado, né? Mas deixa eu voltar aqui ao material, como ele estava antes, desde o início, aí bloqueado, vou colocar com vieiras, né? E caso eu queira chanfrado, basta clicar aqui no chanfrado, ele automaticamente vai assumir o valor. Entendidos essa primeira parte, e já falando bastante da barra aqui, vou mostrar agora algumas dicas que vocês podem fazer com o quadrado. Só deixa eu mudar a ferramenta aqui para o retângulo normal. Por exemplo, eu quero desenhar um retângulo, tá? Desenhar um quadrado perfeito. Isso é uma dica muito boa, interessante, é legal que vocês anotem, porque no Corel é usado bastante atalhos no teclado. Então, por exemplo, antes de eu clicar e arrastar como eu quero, eu aperto a tecla Ctrl do teclado, clico e arrasto. Notem que ele faz um quadrado perfeito. E como é que eu sei que ele fez um quadrado perfeito? Não se esqueçam lá na barra de propriedades que ele já vai informar o tamanho. Outra dica muito importante e legal é que se você quer desenhar um retângulo do centro para fora, é só apertar Shift. Eu apertei Shift, ó, ele vai desenhar um retângulo da onde eu cliquei no centro para fora. E caso eu queira um quadrado no centro para fora, basta apertar Shift e Ctrl ao mesmo tempo. Certo? Então, como na aula passada nós aprendemos que a coloração se deve com o botão esquerdo na paleta de cores e com o contorno com o botão direito. Tem como fazer isso também com o quadrado? Sim, com qualquer vetorização, gente, vocês podem colorir ele estando o objeto fechado. Como nós temos aqui o objeto fechado, que é um retângulo, por exemplo, se eu quiser colorir esse retângulo de vermelho, basta clicar nele e clicar em vermelho. Esse em amarelo, clico no objeto, seleciono amarelo. Esse em azul, vou clicar aqui e selecionar e colocar azul. Ele funciona também com a questão do contorno? Funciona. Notem que cada objeto que você clicar, lá embaixo ele informa a cor que você está usando e o contorno. Esse contorno tem como mudar a espessura dele? Tem. Só que como nós estamos falando e tratando da ferramenta do retangular, aqui na barra de propriedades não vai aparecer a questão do contorno. Eu posso ir aqui ao lado na propriedades do objeto e aí sim, no contorno, mudar. Então, vou mudar esse aqui. Em vez de espessura mínima, vou colocar aqui 16, para aparecer bem. Como é que eu faço para colocar a cor do contorno? Eu posso tanto clicar aqui e selecionar a cor pelo Mixer, ou se não, vou aqui ao lado e seleciono. Por exemplo, vou colocar um contorno verde. Basta clicar com o botão direito na cor que eu quero. Tá? Então, isso também funciona para qualquer um outro retângulo que você desejar fazer. Ok? Outra coisa muito interessante, outra dica que é bem legal, caso assim vocês queiram fazer um canto arredondado, chanfrado com vieiras, mas sem tamanho, somente por fazer. Na segunda ferramenta aqui, na ferramenta Forma, basta você clicar, nota que ele edita na edição, ele coloca 4 nós. Se vocês clicar nesse nós e arrastar, ele automaticamente vai fazer, né, a curvatura dos cantos. Quero mudar, basta clicar e mudar.
Então essas são as dicas da forma de retângulo. Agora nós vamos passar para desenhar elipses, círculos, arcos, formas de torta. Tá? Para desenhar uma circunferência, né, uma elipse, basta selecionar abaixo da ferramenta retângulo, tem elipse, seleciona ela, clica e arrasta. Notem que ele já desenhou. Tá? Assim como na ferramenta de retângulo, na elipse também tem elipse de 3 pontos. Clico, arrasto e faço a elipse. O restante, por exemplo, se vocês forem ver, eu vou desenhar aqui, outra elipse. Tá? Como no retângulo funciona, quero desenhar, digamos, um círculo perfeito. Aperto Ctrl, clico e arrasto. Quero desenhar uma elipse através do centro perfeito, um círculo perfeito. Shift Ctrl, aonde eu clicar no meio, ele vai criar a circunferência perfeita. Diferencia alguma coisa da ferramenta retângulo para a ferramenta de elipse na barra de propriedades? Sim, algumas coisas modificam. As iniciais aqui continuam a mesma coisa. A posição, onde ele está na página, o tamanho e a escala, né, e mais a rotação. E no espelhar continua a mesma. A partir daqui, ele muda e ele te dá 3 formas de fazer essa circunferência no caso. Aqui nós temos que foi feita uma elipse, ele pode também ser torta ou também pode ser um arco. Como é que isso funciona? Vou selecionar esse aqui primeiro, vou colocar uma cor nele, vou colocar um contorno, vou aumentar o contorno, que pode ser aqui ó, na propriedades do objeto, como mostrei antes, vou colocar aqui 12, vou dar um OK, só para vocês terem uma noção. Nesse aqui eu vou colocar outra cor também, vou colocar um azul, vou aumentar a espessura do contorno, vou botar aqui 12 também, OK. Tá preto, vou colocar, digamos aqui, verde. Então, desenhei aqui 2 circunferências só para mostrar para vocês como é que funciona. Se eu clicar na ferramenta torta, notem que ele faz tipo aquele bonequinho do Come Come, né? Ele faz e muda a angulação da circunferência que eu fiz, tirando 1/4 do círculo. Tem como eu mudar isso? Tem. Existem 2 formas de vocês mudarem isso. Através aqui da rotação em ângulo, né? Que por exemplo aqui está 270, se eu colocar aqui 290, notem que ele faz a mudança aqui embaixo. Se eu quero fazer mais a mão livre, o que eu faço? Eu clico aqui na ferramenta de forma. Notem que ele cria 2 pontos de nós e eu faço a abertura conforme eu desejo. Tanto para cá, quanto para cá. Quero voltar de novo. Quero voltar de novo. Tem que cuidar que se eu arrastar para fora do objeto, ele vai transformar ele em arco. Tá? Então ele tem que fazer o fechamento ali, onde mostra o pontilhado. Correto? Por exemplo, eu gostei assim, mas eu quero ele virado para cima. Basta vocês espelhar verticalmente, tá? Ó, e horizontalmente. Para isso que serve. Na ferramenta, tá, que nós estamos vendo agora, que é a ferramenta da elipse, ele automaticamente tem aqui a pontuação da espessura do contorno, tá? Então vou mudar aqui e ele já muda automaticamente. Agora clicando nesse outro círculo que eu fiz, eu tenho a opção de arco. O que acontece? Por que a cor interna saiu? Porque o objeto ele deixa de ser fechado para aberto. Ele vai fazer somente uma arqueadura e eu posso mudar esse arqueamento aqui, ou como eu falei para você no ferramenta de forma, nos 2 pontos, alterar. Como o objeto anterior, se eu colocar para dentro, conforme está mostrando aqui o pontilhado, ele vai fechar de novo o objeto. Caso eu clique e arraste para fora, ele vai continuar aberto e vai fazer somente o arqueamento do que eu desejar. Correto? Então, acho que eu falei hoje bastante sobre essas 2 ferramentas. Vocês podem testar bastante, né? A questão principalmente de fazer quadrados perfeitos, circunferências perfeitas, colocar cor, aumentar ou diminuir a espessura, né? E na próxima aula nós vamos aprender outras formas
onde ela é mais artística e bem interessante também, onde conseguiremos também trocar cor, também trocar a espessura, tá? Por quê? Isso também vai ser bem útil quando a gente for passar para o laser e fazer decorações, gravações no laser, tá bom? Então eu quero agradecer novamente por terem assistido essa aula, espero que tenham gostado e até a próxima aula.